Olá, Promobers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar fita de LED desenhando, usando um círculo ou alguma geometria que vocês queiram trabalhar com essa linha linear com iluminação. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como eu consigo ou como eu crio isso nas minhas cenas, beleza? Então acompanhe o vídeo aí e me diga o que vocês acham. Fala, Promobers, beleza? Vamos então criar o desenho usando a fita ou a luz linear. Vou mostrar para vocês como a gente consegue trabalhar então com ele com formas. Realmente dá um pouco mais de trabalho do que criar uma linha só, né? Mas é possível a gente estar trabalhando com ele com algum desenho. Eu vou abrir um projeto aqui. Até apliquei a ideia de criar tipo um coração no espelho. E a gente vai trabalhar então com a iluminação fazendo esse desenho do coração ali, certo? O que a gente vai começar? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho de iluminação aqui, tá? Eu tenho meu ponto central e aqui eu tenho a minha fita de LED, então, que eu já trabalhei aqui, tá? Mas podemos ver que não tem desenho nenhum. Por quê? Porque a criação dela é feita na horizontal. Eu sou obrigado a deitar essa fita e depois fazer o giro para a gente estar trabalhando com esse efeito, certo? O render vai ficar mais ou menos isso aqui, para ver que leva um pouquinho mais de tempo, tá? Essa minha imagem aqui então levou 41 minutos para fazer, mas ficou um efeito bem bacana por trás do espelho aqui, certo? Vamos trabalhar então essa ideia aqui. E o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que desenhar o espelho, sem segredos, tá? Então, se eu entrar em editar a geometria, aqui está ela. Nada demais, né? Feito só os pontos, feito os círculos, trabalhei com a circulação aqui e dei um OK. Perfeito. Até aí tranquilo. Nosso foco aqui então é a iluminação. O que eu tenho que fazer de início? Princípio. Criei minha geometria, então o desenho que eu quero trabalhar. Eu vou dar um Ctrl D para eu manter a minha peça no original, mas eu vou criar uma outra peça então secundária. Por quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou girar ela, entrar em movimentos. Eu estou então com uma peça dessa selecionada e vou entrar em movimentação e depois em rotação. Rotação eu posso seguir aqui pelo jeito, são as setas vermelhas. Eu vou dar um giro aqui. Eu vou até dar 2 giros aqui para manter ela mais ou menos na posição que eu quero. Vou dar um reposicionar. Aqui está ela. E vou trazer ela para frente da minha cena aqui, ó. Então aqui está ela. Ó. Se eu der OK, eu vou girar. Aqui está ela então no nosso piso aqui. Perfeito? OK. Eu criando essa geometria, isso aqui vai ser o meu guia para eu poder estar trabalhando com a fita de LED ali, então fazendo com contorno linear. Clico nela ou não, eu vou entrar então em editor aqui de luzes. E aqui no editor de luzes eu uso então o adicionar luz linear. E o que eu vou fazer? Posso dar um zoom, então com o rolinho aqui do mouse. Faço o primeiro clique e vou fazendo um pré-contorno aqui. Eu só tenho que manter esse contorno aonde? Dentro da minha geometria. Eu não preciso seguir exatamente todos os pontos ou toda a linha bem redondinha, tá? Vocês podem fazer só um ponto que fiquem pontos próximos, claro, né? Para a gente poder ter uma iluminação agradável aqui dentro, tá? Então, tu vai seguindo até um ponto. No meu caso, eu vou fazer a iluminação realmente só na borda de fora, tá? A parte reta, que seria a parte que vai encostada no granito, não precisa. E a parte reta encostada na parede não precisa. Caso você queira continuar, ou seja, uma outra ideia, né? Vocês podem estar continuando aqui e fechando aqui. Como eu vou parar por aqui, eu só vou dar um clique com o direito, então, do mouse para finalizar a minha construção. E aqui está a minha fita de LED já construída, tá? Caso você ache necessário, de repente, ajustar algum ponto para ficar mais próximo aqui, ó, vocês podem estar trabalhando com isso aqui também, tá? Depois de eu fechar a edição, eu consigo ainda estar tanto editando alguns pontos como acrescentando vértices, ó.
adicionar vértice, clico aqui, volto para a setinha. Se eu quiser trabalhar alguma, né, que eu acho que ficou muito longe da borda, eu posso estar ajustando ela então posteriormente. A gente pode estar fazendo então esse pente fino aqui, vamos dizer, né? Eu ajusto, podemos trazer mais para cá, ó. Às vezes você achar que está muito quadradão, a gente pode estar trabalhando esse ponto aqui. Trago mais para fora, ok, beleza. O que acontece agora? Eu estou com a minha fita selecionada, eu já posso estar trabalhando então a edição aqui das cores ou intensidade. Eu vou trabalhar então com uma cor bem fora da casinha aqui, um vermelho. Vamos trabalhar com o roxo aqui para não ficar tão... Intensidade, a gente trabalha com a normal de uma iluminação qualquer de fita de LED, que é 0.5, meia intensidade. E aqui eu vou deixar no 30, a princípio no 30, para a gente poder localizar ela lá em projeto, certo? Outra coisa que eu gosto de trabalhar é aqui, ó. Trabalhe com no mínimo 1,50. Por quê? Para poder localizar ela dentro do projeto também, tá? Fiz a minha seleção, fiz a minha edição, ok, mando fechar. E aqui está a minha fita de LED. O que eu posso estar fazendo agora aqui, ó? Eu posso estar então deletando a minha geometria que eu usei como guia. Isso aqui eu posso deletar. Clico na minha fita de LED. E o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar movimentando ela na rotação. Mesmo efeito que eu fiz para abaixar a geometria que eu quero usar como guia, eu vou fazer agora o inverso com a minha iluminação. Tenho ela na base. Sei que o giro dela é o vermelho, então, né, se eu for pelas setinhas, esse aqui também identificando como giro 90 graus para cima, né? Eu posso dar um 90 graus aqui, ó. Ok. Já estou com ela posicionada aonde eu preciso. Uma coisa que eu vou fazer aqui só é tirar essa minha aqui, deixar ela para trás. Vou fechar, ó. Podemos ver que eu trabalhei com a mesma coisa. Então aqui eu tenho uma e aqui eu estou com a outra, a que nós acabamos de criar, ó. A gente pode estar mudando a intensidade se achar necessário, mais ou menos. No caso lá eu trabalhei com aqui, ó, 0.2 e espessura 1. E a gente vai fazer a mesma coisa com essa. Mas é só para vocês verem que é a mesma fita que eu estou tendo aqui, é o que eu estou trabalhando ali, tá? Uma coisa só que eu deixei ela mais espessa, mais grossa. Para quê? Para a gente estar mais fácil de clicar e selecionar ela aqui, tá? Vou usar o reposicionar de novo. Então, cliquei aqui na minha fita de LED, arrastei para cima do meu espelho e vou trabalhar onde que eu preciso ela aqui, ó. Posicionei, ok, e vou trazer ela para trás do meu espelho e ok. Para a gente se aproximar e ver onde que está certinho aqui, ó, deixa eu trazer minha seta para cá, ok, e aqui está a minha fita de LED, ó, certo? Como ela está muito espessa, para ver que ela está até passando aqui, mas o que eu vou fazer nela? Então eu clico nela e aqui em ferramentas eu consigo estar em propriedades, ajustando ela com a espessura então de 1 ou 2, depende da intensidade. Isso também influencia a espessura, tá? Então depende se tu achar que é um pouco mais ou menos, pode trabalhar com 2 ou espessura de 1 já é o suficiente. Caso necessário, você pode dar um conferes ali para ver se não ficou dentro da parede, né? Que senão não vai ter o efeito. Perfeito, na parede não tá. Eu dou um desocultar aqui o meu espelho e ali está a minha fita, ó. Então aqui está a minha fita. Caso eu queira, eu posso até dar reposicionando ela bem no meio, ó. Vocês conseguiram ver aí, ó. Aqui está ela, espelho, parede, então eu tenho ela bem no meio do espelho. Claro que no nosso caso aqui eu não estou trabalhando com estrutura nenhuma nisso, né? Mas se a gente for trabalhar isso realmente em obra, a gente tem que pensar em depois trabalhar com um painel ripado, né? Um painel, na verdade, fazendo esse desenho também para a gente poder estar colando a fita de LED. Então você tem que pensar isso no estrutural, né? Aqui eu estou mostrando como a gente consegue fazer o efeito da iluminação, certo? Eu vou posicionar então aqui. Eu tenho a minha cena. Eu vou ajustar o teto, ok. E a partir de agora eu só mando então fazer o meu render. E daqui ele já está configurado e já está posicionado aonde eu quero, certo?
É uma situação trabalhosa de fazer, mas é uma situação simples de trabalhar. Porque depois que tu pegar o parâmetro de iluminação, na verdade tu vai aplicar em quase todos os outros efeitos, né? No caso da fita de LED, usa o mesmo padrão ali de fita de LED, às vezes tu vai aumentar ou diminuir a intensidade, conforme a tua cena, mas a ideia é a mesma, né? Nesse caso aqui, para trabalhar então com um desenho, é bom sempre duplicar, né? No caso, tu vai ter que criar uma geometria para isso. Caso use alguma coisa do catálogo 3D, mesmo assim, tu cria uma geometria mais ou menos com o formato que tu precisa ali para essa fita acompanhar e faz esse desenho certinho para vocês estarem tendo esse guia, né? Para poder desenhar esse guia ali. Aqui pode ver, ficou bem berrante a cor, mas a ideia era essa, para vocês verem que está funcionando, tá? Depois vocês trabalham com a cor, a intensidade, se precisar, depende se for maior, mais ou menos, vocês podem estar ajustando isso aí. Mas hoje a dica era realmente para a gente estar trabalhando e ver que é possível trabalhar com a fita de LED com o mesmo efeito aqui dentro do Promob, né? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima. Fui!